Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha reflexão acerca da construção da nossa vida interior, que é esse momento ou esse local dentro da gente em que o recolhimento ele se faz necessário, se faz útil, se faz muitas vezes restaurador da nossa energia e apto a concretizar, na verdade, nos fazer revelar pra gente quais são de verdade as virtudes que a gente entende como necessárias para a vida, quais são os valores que nos guiam. Não é uma tarefa muito fácil o desenvolvimento da vida interior. Eu diria que talvez seja um dos aspectos mais difíceis da nossa existência, porque para muitas pessoas que começam a se desenvolver, amadurecer nas suas carreiras, nos seus relacionamentos, fazer, agir sempre é mais fácil. Mas a reflexão, o exame de consciência que a vida interior ela exige da gente, traz alguns momentos de bastante dureza, né? Que a gente se questiona, que a gente se condena, que a gente se tiraniza. Óbvio que esse não é o objetivo nenhum da vida interior. A vida interior ela serve para trazer todo o sentido da nossa vida. Mas como consequência disso, é óbvio que por alguns momentos nós vamos nos sentir envergonhados e derrotados por nós mesmos. Mas enfim, o principal que eu quero tratar aqui, falando de vida interior, não é nem sobre essa necessidade do recolhimento, né? Porque isso muitas pessoas, não muitas, porque eu acho que a maioria não faz nunca, mas assim, muitas pessoas fazem sobre forma de oração ou sobre forma de leituras, enfim, existem várias maneiras de fazer isso. Mas para que isso ocorra, para que a gente tenha um repertório interno capaz de demonstrar uma vivência interior sólida, capaz de trazer segurança para nós enquanto homens e mulheres adultos, é importante que a gente tenha ideias, que a gente possa desenvolver ideias. E por que eu digo isso? Porque quando tu vai conversar com alguém, quando tu tá num grupo de pessoas e essas pessoas só falam de outras pessoas, isso não dá uma sensação assim de vazio, de que algo não tá certo, uma sensação estranha de que no fundo tu não deveria estar falando isso? Porque na verdade é exatamente isso. Quando a gente tem um interior forte, desenvolvido, amadurecido, com bastante questionamento e coragem de viver isso, as próprias conversas que nos atraem, elas são conversas sobre ideias, são conversas sobre o belo, sobre o transcendente, sobre o que toca a nossa alma e sobre projetos pessoais e como nós vamos atingir isso, seja através de uma leitura, de um trabalho novo, enfim, de qualquer maneira que isso vá trazer alguma transformação ou aprimoramento dessas virtudes que a gente tenha, né? Ou simplesmente um decréscimo de energia a essas más inclinações que porventura a gente tem. Então, me parece que fica como dica, não que eu tenha possa ser exemplo de vida interior, mas eu acredito que eu tenho alguma, é no sentido de que se tu quer desenvolver isso, comece pela vida intelectual e pela vida cultural. A viver, começar pelas obras clássicas, viver uma vida culturalmente ativa através do cinema, da leitura. Eu não consigo compreender a arte como um todo ainda, venho tentando descobrir isso. Graças a Deus temos amigos que nos elucidam algumas coisas sobre isso, e livros, é claro, mas começar com o desenvolvimento intelectual e cultural, ele já vai abrir algumas portas para nós. Por que eu digo isso? Porque para mim, um dos efeitos mais essenciais que a vida interior traz é a depuração, é a revelação das nossas sensações. Há muito tempo eu acho que o corpo é um mecanismo muito perfeito de comunicação entre a alma, eu, o espírito, enfim, e aí depende até de crenças. Mas o corpo, ele traz consigo uns sinais muito válidos do que é importante para nós e do que não é. E esse desenvolvimento interno, ele faz nós ficarmos mais atentos a esses sinais. Viktor Frankl fala, em algum momento da obra principal dele,
que está aqui em busca de sentido, que no momento que ele pensou em fugir do campo de concentração, foi um pouco antes até do final da Segunda Guerra, ele tinha uma sensação de intranquilidade muito grande, e que essa sensação só passou quando de fato ele decidiu que ele não ia mais, quando ele parou de tramar as tentativas que ele e um colega estavam fazendo. Esse é só um exemplo, né, de como o corpo fala e a literatura vai demonstrando isso. Eu tô lendo esse livrinho aqui também, Viver na Paz, e ele fala muito de como a sensação que a gente tem, e aqui ele fala sobre o desenvolvimento da paz, né, que isso só vai ser possível através da volta para si. A paz acaba sendo como um radar daquilo que a minha vida exterior está refletindo ou não na vida interior. Então, acredito eu que esse é um bom sinal de constatação de como está a minha vida interior. Eu consigo entender o que está se passando dentro de mim, ou eu sou um mundo de sentimentos desordenados que fala uma coisa, faz outra, ou que em um momento sente uma coisa, no momento sente outra, e que vive num mundo caótico, uma confusão mental. Né? A vida interior, ela vai permitir que tu vai criando critérios para tua confusão mental. Hoje a gente vive um momento histórico de relativização intensa de verdades, de transcendente, do que é certo e que é errado. Uma tentativa, né? Porque o verdadeiro, o belo, o feio, o transcendente, o terreno, ele sempre vai existir. Mas há uma tentativa de relativização de tudo isso para que a gente se perca em conceitos, se perca em dúvidas existenciais. O existencialismo, ele esteve aí, ele vive ainda em muitos de nós, né? Ou seja, essa futilidade da vida, essa materialidade da vida. E tudo isso permite não, incentiva que os valores sejam relativizados, que as nossas certezas do que é certo e o que é errado sejam relativizadas. Ou seja, eu tô de frente com algo que me choca verdadeiramente, mas eu não posso falar isso porque me foi passado a ideia de que essa não é a verdade, porque a verdade, ela é comunicação, ou ela é linguagem, enfim. Por isso que nós vivemos um momento histórico que facilita essa ausência de referenciais absolutos e valores, até pela perda de tradição, o que por si só não significa sempre que a tradição ela é melhor, né, do que acontece agora, mas nós perdemos referenciais. E é por isso que nesse momento é que é mais importante ainda que a gente volte para nós, porque esse niilismo existencial, ele nos deixa desesperados enquanto ser humano. Então é nós que precisamos fazer uma busca para dentro de nós e vermos o que isso faz sentido para mim, que sensação o meu corpo demonstra. E mais ainda, para mim, uma demonstração mais evidente da ausência de vida interior é a carência emocional. Eu sei, reflitam com vocês, mas a pessoa que é extremamente carente emocionalmente, que tem uma dependência emocional e, por consequência, acaba sempre atribuindo aos outros e culpando os outros pelas suas fraquezas, pela sua angústia, pelas mazelas que a acometem, em geral, essa pessoa não tem uma segurança interna construída. Porque é isso que a vida interior faz, ela faz com que a gente vire menos suscetível à opinião alheia, menos suscetível ao ato do outro. Eu permito que o outro esteja no momento de interiorização, no momento que eu tenho a minha interiorização, ou que eu entendo a humanidade daquele ato. Então, a pessoa que está sempre exigindo, que está sempre demandando, ou que não entende isso, ela talvez tenha que ver que o movimento interno é muito pessoal e ele é necessário. Né? É claro que existem pessoas que precisam mais, menos, e é claro que, como Viktor Frankl fala, inclusive, quando ele explica a logoterapia, o autocentramento em excesso, ele é um dos males maiores da nossa humanidade, ele é o que vai nos trazer as crises existenciais. Então, o autocentramento, ele tem um limite, mas ele tem que ser sopesado com o fato de que se eu não tenho
nenhum momento de introspecção, eu nunca vou descobrir qual o sentido disso, ou na verdade eu vou ter como regra, né, como princípio, ou algo vai brotar dentro de mim dizendo: não faz sentido nenhum estar aqui, não faz sentido nenhum ter essa vida, porque a gente sabe que é totalmente oposto. Bom, gente, hoje é por isso, hoje eu fico por aqui, é isso, até mais.